Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gian e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria fazer um vídeo falando sobre como foi a minha experiência de viajar para o Rio de Janeiro. Eu e meu namorado, a gente viajou em março, no início de março, nas minhas férias para o Rio de Janeiro. E eu vou falar para vocês se vale a pena ou não viajar para o Rio de Janeiro. Eu acredito que todo mundo deve saber a resposta, que é muito óbvia, né? Mas eu vou contar para vocês como foi a nossa experiência, os principais pontos turísticos que a gente foi e o que de fato a gente achou da cidade. Então, gente, eu até tava assistindo aqui agora Tapas e Beijos na internet. Ai, gente, desculpa, eu tenho que olhar pra câmera, né? Enfim, a gente acaba se acostumando a olhar sempre pra gente, não pra câmera. Tava assistindo Tapas e Beijos aqui, enquanto eu tava fazendo uma tortinha pra comer agora de café. Tô sozinho em casa esse final de semana, porque o Oséias tá trabalhando em Camaquã. E agora vamos sentar aqui à mesa para poder comer a torta salgada que eu fiz e vou contar pra vocês como que foi toda essa experiência de nossa viagem pro Rio de Janeiro. Ai, gente, eu vou tirar meu óculos porque tá dando reflexo na imagem e eu acho que fica feio esteticamente quem for olhar o vídeo depois, né? Mas enfim, gente, a gente foi pro Rio de Janeiro no início de março. Depois, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando, falando quanto a gente gastou, como foi a organização, tudo. Nesse vídeo de agora eu vou me deter mais em falar em como foi a nossa experiência e se a gente acha que vale a pena de viajar. Então, gente, como a gente pode, todo mundo sabe, é óbvio que vale a pena, porque o Rio de Janeiro, eu e o Zé, a gente estava comentando sobre isso, quando a gente estava lá, é a principal cidade do Brasil. Quando se pensa no Brasil, se pensa no Rio de Janeiro e no Cristo Redentor, então é óbvio que vale muito a pena. É uma cidade muito linda, é muito grande, a gente nunca tinha ido para lá, foi a primeira vez que a gente foi, e fomos juntos, né? E assim, eu amei a viagem mesmo. A gente desceu no Galeão, no Rio de avião, né? A gente foi de avião, descemos no Galeão. E quando a gente chega lá e a gente foi pra Zona Sul, que era onde a gente tinha alugado o nosso Airbnb, nós alugamos um em Ipanema, bem pertinho da Pedra do Arpoador, que dava pra ir a pé super tranquilo, a gente não precisava de Uber. Nesse trajeto a gente já enxergou como era a cidade, a gente já viu as favelas, se eu não me engano era a favela da Maré, que tinha bem na ida, na linha amarela, e o senhor que estava dirigindo o Uber, ele já nos explicou como eram as coisas, a localização das favelas, o que a gente estava vendo. Então ele meio que já deu umas dicas para nós, disse como que era, disse que não era nada daquilo que a gente enxerga na TV, no que diz respeito à criminalidade. Enfim, a gente já foi vendo a cidade e a gente foi achando interessante, né? Porque afinal é o que a gente vê na TV, são as favelas, e enxergar aqueles morros assim, tipo, que é favela até o horizonte, e sempre enxerga que tu vê uma casinha empilhada em cima da outra, eu não conseguia entender como que as pessoas conseguem viver daquele jeito, sabe? Naquele lugar. Mas enfim, eu como historiador, eu entendo o processo histórico de formação das favelas e tudo mais, então nesse quesito eu consigo compreender, né? Mas não deixa de ser impactante pra gente, enfim. Nos pontos turísticos que a gente foi pro Rio, assim, eu posso dizer pra vocês que o Cristo Redentor é o melhor de todos, dos que eu vi. É lindo, a experiência é linda, conhecer o Cristo é lindo, enxergar ele de perto, tipo, a energia que tu sente de lá e tu vê toda a paisagem do Rio de Janeiro de lá de cima, pra mim é a melhor visão que eu já tive na minha vida, assim, de uma paisagem. Realmente o Rio de Janeiro é incrível. E o Cristo Redentor, e a gente falou, eu e o Oséias, que a gente quer retornar lá com certeza quando a gente for a próxima vez. Vai estar no nosso roteiro. A gente, além do Cristo, a gente foi... Porque assim, a gente comprou um pacote com guias que eles davam fotos pra gente. Fotos bem tiradas, sabe? Bem posadas, enfim. Então a gente fechou com esse pessoal. A gente pagou um valor a menos, porque nós os dois somos estudantes, né? Mas enfim... Esse roteiro que a gente comprou já no segundo dia da viagem, que a gente chegou no Rio de Janeiro no início da tarde, no outro dia de manhãzinha o pessoal dos guias já foram nos buscar para nós fazer esse roteiro. Então a gente conheceu a escadaria do Selarón, o Mirante Dona Marta, o Mirante do Leblon e o Cristo Redentor. Teve mais algum? Não, não teve. Acho que eram esses mesmo. O Mirante Dona Marta, o Mirante do Leblon, a escadaria Selarón e o Cristo. Desses 4, todos são muito lindos, tá? Tipo, o Mirante do Dona Marta, que inclusive eu acho que até recentemente, acho que ele foi fechado depois que a gente saiu de lá, porque parece que teve umas chuvas, enfim, e fecharam. Aí até me sujei. Gente, tô comendo torta salgada, ó. Vou comer. Ele parece que foi fechado recentemente, porque a ida pra lá ficou interditada, enfim. A vista do Mirante Dona Marta é muito bonita, vale muito a pena. Quem for,
vale a pena ir lá porque vai fazer boas fotos, a paisagem é linda e tudo mais. Esses guias nos levaram lá, depois no Cristo. Eu recomendo todo mundo aí com os guias, porque valeu a pena, apesar, mesmo eles, tipo, sendo um pouquinho caro, que eu até acho que não foi comparado a tudo que a gente recebeu, mas eles deram as fotos e eles nos pegaram e nos deixaram no nosso apartamento. Eu acho que depende da localização de cada um, mas no nosso em específico, eles fizeram isso pra nós. E eles ainda dão as fotos. E eles nos levam. Então, porque se você fosse visitar cada um desses pontos turísticos, seria um belo gasto com Uber. Então, eu acho que compensou super fazer isso com eles, porque eles nos levaram em todos os caminhos, né? Então, assim, do Mirante Dona Marta foi incrível, valeu muito a pena. O Cristo Redentor, como eu falei, nossa, assim, é maravilhoso, assim, é transcendental. Todo mundo deveria ter a oportunidade de poder subir e conhecer o Cristo Redentor e sentir a energia e ver aquela paisagem de lá de cima que realmente é muito linda. Nossa, a gente tava tão cheio no dia que a gente foi, mas tão cheio que vocês não têm noção, assim, os próprios guias falaram que o Cristo Redentor, ele tá cheio, ou ele tá muito cheio, ou ele tá super cheio, ele nunca tá vazio, mas valeu muito a pena. A gente foi também no Mirante do Leblon, que eu achei super legal. Não achei a melhor paisagem, mas a paisagem era bem legal. Tipo, de um lado a gente conseguiu tirar umas fotos com o Morro do Vidigal ao fundo, e do outro lado era toda a praia de Ipanema. E também a Escadaria do Selarón, que pra mim, foram as fotos mais lindas que a gente tirou. Quem me acompanha nas redes aí, por favor, me sigam nas redes, no TikTok, no Instagram, enfim. Eu posso postar lá umas fotos que a gente tirou, que tiraram de nós, né, lá na escadaria, e pra mim, assim, lindas, 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 valeu muito a pena. De pontos turísticos, assim, que a gente foi com guia, foram esses. Os outros, que foram outros lugares, como o Museu da Manhã, Aquarrio, o centro do Rio, a gente foi por conta, daí a gente pegou um metrô, ali de Ipanema, pro centro, e aí a gente fez esses outros roteiros. Gente, o Museu da Manhã, eu achei muito bonito por fora. Por dentro, ele também é super legal pra tirar fotos, aquela coisa toda. A gente pagou uma exposição que tinha lá pra gente assistir, pra gente ver. Eu, particularmente, e o Oséias também, a gente não gostou, então não valeu a pena. Então, quem for no Museu do Amanhã, eu acho que, tipo, vale a pena ir pra tirar foto na volta, mas lá dentro, sinceramente, não vale a pena pagar pra ver o que tem lá. Era uma exposição, acho que sobre mar, uma coisa assim. Tipo, não valeu a pena. Enfim, Museu da Manhã é isso. E aí, dali a gente pegou uma bike e fomos até o Aquarrio. O Aquarrio, gente, é muito legal. Tipo, tinha muitos peixes. As arraias eram tão bonitas, eu nunca tinha visto na minha vida arraia. Eu vi lá tubarão e aquele túnel, sabe, que tem a água passando assim por cima. Realmente foi muito legal. E a gente, além dessa exposição de peixes, a gente pagou pra ter uma experiência da Globo. E foi super legal, a gente tirou fotos em alguns espaços que tem de programas da Globo, como o da Tata Werneck, do BBB, da Ana Maria Braga, da Avenida Brasil, do Caminho das Índias, da Vale Tudo. Então, assim, valeu super a pena o Aquarrio. Tipo, eu recomendo quem for também ir lá, porque vale a pena. Aí, gente, vou botar o óculos de novo, porque eu tô tirando mais um pedaço da torta pra eu comer. Assim, a gente foi também no Saara, que, nossa, foi bem legal também. A gente queria ir lá pra comprar umas lembrancinhas pra trazer pro pessoal, sabe? Que nossos amigos, familiares, enfim. E aí a gente foi no Saara também. A gente se sentiu bem tranquilo no quesito de andar lá no centro do Rio de Janeiro, não, tipo, medo de assalto, nada disso. Claro que, num outro dia, a gente acabou indo no centro, que a gente queria subir na favela do Vidigal de moto, mas tava um tempo muito ruim, a gente acabou não subindo, e aí decidimos ir pro centro ao invés disso. E aí lá a gente andou nos outros lugares, assim, ali, que parecia não serem muito legais, daí a gente ficou com medo de ser assaltado e acabou saindo de lá. Mas ali naquela volta, dependendo, tipo, se vocês forem de metrô, eu recomendo vocês descerem na estação a gente não vou lembrar agora. Enfim, eu boto nos comentários se eu me lembrar depois. E aí, mas não é naquela Carioca Centro, naquela não desçam, porque foi ali na volta que a gente achou inseguro, tá? Desçam na seguinte. Tipo assim, eu não vou. É isso aí. Não desçam na Carioca Centro, desçam na seguinte. Eu não lembro o nome da seguinte, mas é naquela que vocês têm que descer, tá? Sentido bairro Centro, tá?
Até quem for daí quiser comentar, fale quais foram se realmente essa percepção que eu tive é verdade. Mas assim, eu achei super inseguro ali. Mas aí a gente andou nesse outro dia no Saara pra comprar as coisas e foi bem legal. Nossa, a gente tem tanta lojinha lá, assim, era impressionante. E a gente foi numa lojinha comprar uns souvenirs, assim, pra trazer. E aí, tipo, é muito legal, as pessoas que nos atenderam, assim, umas mulheres, elas eram bem cariocas, sabe? Falavam com aquele sotaque chiado, que eu acho muito legal. Enfim, valeu super a pena, recomendo irem também no Saara. De modo geral, eu vou dizer pra vocês assim, a gente ficou muito na praia de Ipanema. Eu gostei bastante. Eu gostei mais de Ipanema do que de Copacabana. Apesar de que na noite, Ipanema meio que morreu. Tipo, morria assim, depois das 6, 7 horas, o movimento diminuía muito. E aí ficava mais concentrado em Copacabana. Então, durante o dia a gente gostava de Ipanema, até porque tinha a Pedra do Arpoador ali perto, a gente gostava de ir pra ver o pôr do sol, que a gente não conseguiu ver em nenhum dia, porque todos os dias ficou nublado bem no entardecer. Mas a gente gostava bastante de Ipanema. E aí, à noitinha, às vezes a gente gostava de ir pra Copa. E valeu super a pena, assim. Eu vou dizer pra vocês que eu não me senti inseguro na cidade. É claro que a gente não ficou dando bobeira em nenhum momento, até porque todo mundo dizia isso. Os próprios guias que nos orientaram no segundo dia de viagem já disseram, olha, é uma cidade tranquila, é só não andar com nada aparente, é só não andar com corrente, com relógio, com celular dando bobeira, que tá tudo certo. E é isso, gente, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças o Rio de Janeiro, sabe? No modo geral, a nossa experiência foi super agradável, a gente gostou muito. A gente só teve esse problema lá no centro, como eu falei, que a gente se sentiu um pouco inseguro. Mas assim, na parte turística, que é a Zona Sul, Ipanema e Copa, valeu super a pena. Não tivemos problema nenhum. E o Rio de Janeiro é uma delícia, gente. Cada lugar que a gente olhava era um cartão postal. Era um momento de tirar uma foto, da gente contemplar. A gente conheceu o Copacabana Palace à noite, todo iluminado. Era lindo, 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 assim. E a gente não gastou muito, tá? Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu adianto pra vocês que a gente não gastou muito nessa viagem pro Rio e valeu super a pena. O Rio de Janeiro, de fato, é incrível e cada lugar que a gente foi igualmente incrível. A gente só não foi no Pão de Açúcar, porque a gente ia ser quase R$ 200 a mais que a gente teria que pagar no mesmo dia do guia, né, dos guias, para poder visitar. E a gente pensou assim, olha, eu acho que talvez a paisagem que a gente vai ver de lá de cima seja a mesma que a gente já viu do Mirante Dona Marta e do Cristo, só que de um outro ângulo. Então a gente decidiu não ir no Pão de Açúcar. Mas na próxima vez que a gente for, a gente quer ter essa experiência de ir no Pão de Açúcar, queremos retornar no Cristo. E aí também a gente quer fazer aqueles passeios de barco, sabe? Que é Arraial, Angra, não sei. Mas aqueles passeios de barco que a gente acha que deve ser super legal, a gente quer fazer também. Mas de modo geral é isso. A gente foi numa balada, na famosa Pink Flamingo, uma noite lá. E foi bem legal, só que a gente foi num domingo, tava bem xoxa, tinha pouquíssima gente. Eu achei que mesmo indo no domingo ia estar super agitado, porque afinal é Rio de Janeiro, uma cidade de 6 milhões de pessoas, com turistas o ano todo. Eu achei que a festa ia estar super badalada, ia ser bem legal. Não tava cheia, mas a música compensou porque tava bem boa. Enfim, era isso, né? A gente não saiu muito durante as noites lá, porque a gente não encontrou lugares pra ir à noite. A maioria dos bares, assim, é tipo bem na beira da praia, de quiosque mesmo. E não sei se talvez a gente não tenha pesquisado. Os que a gente tinha visto eram todos tipo Lapa, centro. E a gente tava com preguiça, na real, de ir pro centro, gastar Uber, quase R$ 100 de Uber pra ir até esses lugares. E a gente não é muito de vida noturna mesmo, assim, de balada. Então não compensou tanto, a gente preferia dormir bem à noite pra poder curtir bastante o dia no Rio. Tem um outro ponto que eu queria destacar pra vocês, que é com relação à água na praia. Eu achei muito, muito agitada. Se você tem criança, eu não recomendo tanto ir pra Praia do Rio. Eu achei a água super agitada. Pra gente que é adulto, eu já achei bem perigosa, imagina pra criança. Além de ser gelada. Então, assim, não achei... Pode ser que... eu sei que isso depende da época do ano, dependendo da estação, do mês que você vai, a água tá de outro jeito. Nem no início de março, quando nós fomos, eu achei a água bem estranha. Mas a praia em si é belíssima, é linda. E
Tem que tomar um pouco de cuidado com o quesito de comprar coisas na praia, porque às vezes tem aquela coisa de pagar mais caro por ser gringo ou turista de outro lugar do país e tal. Mas os lugares que a gente pegou, meio que já tava o valor tabelado, então a gente não teve problema quanto a isso. Mas no geral é uma cidade um pouco cara para se alimentar. Mas em outro vídeo eu explico para vocês as táticas que a gente usou para gastar pouco no quesito alimentação. Mas assim, no quesito geral, valeu super a pena, é uma viagem de uma vida, é um sonho que muita gente tem e a gente conseguiu realizar esse sonho, que é viajar para o Rio de Janeiro. Passamos 6 dias lá, num apartamento de Airbnb, super gostoso, super aconchegante, eu e o Oséias junto, então a gente aproveitou muito, 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 e assim, valeu cada segundo essa viagem. Realmente, assim, recomendo a todo mundo se organizar para tentar fazer essa viagem um dia, porque, de fato, é a cidade muito maravilhosa mesmo, assim. Não tem jeito, é a melhor cidade que tem, é linda, tem seus problemas, é óbvio, como toda cidade tem. O Rio de Janeiro acho que tem até muito mais, né, por toda essa história que a gente conhece, mas a parte turística, de fato, é realmente muito bonita. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Posso fazer outros vídeos falando a respeito dessa viagem também pra vocês. E é isso, gente. Me sigam nas redes. Eu vou tentar postar aí os links pra vocês me seguirem. Eu coloco aqui no vídeo mesmo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.